Olha, no Brasil, uma decisão judicial pode de uma hora para outra virar o país de cabeça para baixo. E foi exatamente o que aconteceu em menos de 24 horas, num drama que envolveu uma ordem bem controversa, uma reação pública fortíssima e uma reviravolta surpreendente. Pois é, essa pergunta acabou ficando no centro de uma série de eventos que mexeu com um dos mais altos tribunais do Brasil. Vamos entender como uma investigação policial, que parecia comum, acabou gerando uma crise institucional em tempo recorde. Bom, tudo começou com uma operação da Polícia Federal e uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, que pegou todo mundo de surpresa. Para a gente entender o contexto, o pano de fundo era a Operação Master, que investigava o Banco Master. O estopim de tudo foi o suposto envolvimento de parentes do ministro nesse caso, o que levou a Polícia Federal a apreender celulares e computadores como parte da investigação. E foi aí que a coisa ficou estranha. O ministro Toffoli deu uma ordem que, na prática, tirava os investigadores da própria investigação. Pensa só, a determinação era clara. A Polícia Federal devia apreender o material, lacrar tudo na hora e mandar direto para o gabinete do ministro, sem que os próprios agentes pudessem sequer olhar o que tinham coletado. Claro que, assim que essa notícia veio a público, a reação foi imediata, né? E foi uma onda de críticas para todo lado, e muito severa. A reação do público foi, assim, explosiva. Em questão de horas, essa decisão judicial virou principal assunto do país. E claro, as redes sociais foram o epicentro de todo esse furacão. Começaram a surgir memes e um deles em particular pegou fogo. Toffoli, o exterminador de provas. Essa frase resume bem a percepção de muita gente de que a decisão era, na verdade, uma tentativa de atrapalhar a investigação. E o que mais chama a atenção aqui foi de onde vieram as críticas. Não foi só o pessoal das redes sociais, não. Veio também da chamada imprensa de esquerda e até de jornalistas bem conhecidos da Globo, quer dizer, veículos que em geral eram vistos como mais alinhados ao tribunal. E toda essa pressão, essa gritaria, parece que funcionou. E funcionou rápido, viu? Levou a uma reviravolta dramática em toda a situação. É isso mesmo. Em menos de um dia, o ministro voltou atrás na sua decisão. A velocidade com que tudo aconteceu foi talvez uma das coisas mais comentadas do caso todo. A linha do tempo mostra bem essa loucura. De manhã, a ordem foi emitida. Durante a tarde, a pressão pública e da mídia se tornou insustentável. E antes mesmo de completar 24 horas, pronto, uma nova decisão foi anunciada. Mas, atenção, porque aqui está o pulo do gato. A reviravolta não foi um ok, vamos voltar ao normal. As provas não voltaram para a Polícia Federal. Em vez de irem para o gabinete do ministro, foram enviadas para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ou seja, no final das contas, a Polícia Federal continuou de mãos atadas, sem acesso ao material que ela mesma coletou. Então, essa reviravolta não foi um retorno ao status quo, sabe? Ela criou uma situação totalmente nova e, para muita gente, tão preocupante quanto a primeira. O destino das provas agora era outro. E aí fica a pergunta principal. Por que as provas não voltaram para a Polícia Federal? O normal, o esperado, seria a PF analisar tudo o que ela mesma aprendeu. Então, por que pular essa etapa tão fundamental da investigação? É que funciona assim. A Polícia Federal investiga, analisa as provas, monta o quebra-cabeça, depois a PGR pega esse trabalho pronto e decide se vai acusar alguém ou não. Ao mandar as provas direto para a PGR, a percepção foi de que o ministro estava basicamente atropelando o processo. Então, o que explica tudo isso? A análise que ganhou força é que a grande preocupação era o medo de vazamentos. Um receio de que o conteúdo daqueles celulares e computadores acabasse na imprensa pelas mãos dos investigadores da polícia. E o que poderia ter de tão sensível ali? Bom, as especulações são de que o material poderia ter informações bem complicadas sobre, por exemplo, cônjuges de ministros do Supremo, escritórios de advocacia ligados às famílias deles e até outras figuras políticas importantes. Ou seja, uma possível tentativa de blindar gente poderosa. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: quem investiga os investigadores? Essa história toda expôs uma desconfiança gigantesca dentro do próprio sistema de justiça e levantou uma questão fundamental sobre o equilíbrio de poder e a transparência quando a investigação chega lá em cima, nas mais altas esferas da República.